Amém, meus irmãos, graças a Deus, bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus. Cumprimento todos os amados irmãos, com a paz do Senhor, graças a Deus que nós podemos, em parte, já voltarmos os nossos cultos, e está sendo uma bênção de Deus. Sei que os irmãos, como eu, estava ansioso para este momento maravilhoso dos cultos na casa do Senhor, o nosso Deus. Os nossos cultos, eles foram liberados com 30%. Então aqui nós podemos estar até em 100 irmãos reunidos para louvar o nome santo do Senhor Jesus. A igreja tem capacidade para 380 pessoas sentada. Então, nós já organizamos, obedecendo às regras, o espaço de 1,5 m por pessoa, e com todas as normas, e eu sei que Deus vai nos abençoar, Deus vai nos guardar, vai nos proteger, e essa fase vai passar, e as coisas maravilhosas vão acontecer. Vamos louvar a Deus com o hino de número 577 da nossa harpa cristã. 577, todos louvando a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares do altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo à oração que aceitar. Seu imenso poder te irá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Quando deixarmos tudo no altar, nós vamos receber o milagre do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Se orares, porém, em teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu
então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 193 da nossa harpa cristã. Nesse louvor, os diáconos recolham dízimos e oferta para a obra do Senhor, o nosso Deus. 193. Se tu, minha alma, se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica junto às promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perder da calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salvas e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perder da calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, bom dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e ouvirá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus por esta maravilhosa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Glória a Jesus, para adorar o nome daquele que vive, que reina para todo sempre. Meus irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus
Hoje é um culto de de membro de estudo bíblico. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em 1 Reis, 2 Reis, capítulo de número 4. Quantos irmãos procuram, com muita alegria eu quero apresentar, com carta de mudança, o querido irmão André Flávio da Silva, membro desta igreja desde há tempos, pelo que recomendamos, recebais no Senhor como usa fazer os santos. Pela Assembleia de Deus do bairro Gonçalo Botelho, de Campos, Várzea Grande, Mato Grosso, carta assinada pelo pastor Francisco de Albuquerque. Vamos receber o nosso irmão André Flávio da Silva como bem-vindo. Vamos dizer a ele: irmão André, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, que agora é mais uma família do Senhor, a sua casa, e junto podemos adorar o nome de Jesus. Seja bem-vindo como membro desta igreja Assembleia de Deus. Deus abençoe. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, queridos. 2 Reis, capítulo 4. Nós temos um horário para terminar, para começar e terminar. Agora, quando for às 8 horas em ponto, nós temos que estar dando a bênção apostólica, tá, irmãos? Começando às 18 horas, período de oração. Mas os irmãos, eu sei que os irmãos trabalham. Nós vamos, pode vir, o irmão chegando aqui, que é o importante para ouvir a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 1 de 2 Reis. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Amém, queridos? Levante as mãos ao céu e oramos ao Senhor. Soberano Pai que estás no céu, pedimos a tua bênção sobre a vida da igreja e do teu povo. Livra-nos de todo mal, de toda obra contrária, de toda doença, de toda enfermidade. Ó Deus, nós te pedimos, estende as suas mãos de poder e de glória
que o Teu Espírito Santo fale em nossos corações. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre 4 segredos bíblicos para vencer as crises e sair vitorioso. Aqui no texto de 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ver aqui uma crise tão forte que chegou na vida desta mulher. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que esta mulher, nesse período de crise financeira, crise espiritual, e agora, além de tudo, esta mulher, ela perde o esposo, o qual mantinha o alimento para sua casa, o qual mantinha a comunhão da família. Todos nós que passamos por períodos difíceis em nossa vida, períodos de crises, que quer nos fazer desanimar. 3 coisas que a crise ela traz. A crise, ela traz medo. A crise, ela traz desespero. E a crise traz falta de confiança. A crise, ela produz em nós desespero na alma, porque a primeira coisa que a pessoa preocupa é com o dia de amanhã. Nós estamos vivendo uma crise mundial, aonde chegou esse vírus, e as pessoas estão desesperadas. Elas estão buscando socorro nos governos, buscando socorro, estocando comidas, o desespero na alma, sem saber para onde ir. A maior parte dos cristãos esfriando a sua fé, triste, preocupado, porque não tem a certeza que o nome deles está escrito no livro da vida. Não tem certeza se a trombeta tocar agora, subiremos no arrebatamento. E isso produz desespero. A maior parte das pessoas, eles são levados pelas informações. Muitos ficam o dia inteiro na internet, nas redes sociais, para descobrir o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu recebi vários telefonemas, várias ligações, de pessoas falando que diz que tem uma profecia para o dia 8 de maio, que vai escurecer, que vai ficar 3 dias escuro, que é para as pessoas comprar velas, comprar muita comida, porque carro não vai funcionar, telefone não vai funcionar. Isso é mentira. Isso não vai acontecer. Dizendo que é para nós, as pessoas pegar o óleo e ungir a porta da sua casa, porque os espíritos maus, os demônios, vai vir, vai bater na porta, chamando
a pessoa por nome, e quando você abrir a porta, o espírito mau entra para dentro da sua casa. O espírito não depende de porta fechada para ele entrar. Ele é invisível, ele ultrapassa a parede, ele ultrapassa a lata dos carros. Isso é heresia. E as pessoas ficam atormentadas, com medo, desesperadas, porque a crise produz pânico. Nem tudo que está acontecendo no mundo é verdade. E as pessoas esquecem de ler a Bíblia, esquecem de orar, esquecem de buscar a Deus, e se mergulha em um profundo abismo de indecisões. Mas o cristão tem que confiar na palavra de Deus. O cristão tem que acreditar que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, queridos, quem está preocupado se em maio vai ficar 3 dias escuro, olha aqui para o pastor Jeremias. Eu estou dizendo que é mentira. Dia 6 de maio não vai acontecer isso. Dia 6 de maio vai ser um dia normal, como é qualquer outro dia. Tá bom, queridos? E não precisa de você colocar óleo na porta da sua casa. A Bíblia diz: se tiver alguém doente, chama os presbíteros, e os presbíteros vão orar por essa pessoa, e vai ungir eles. E a oração, não é o óleo, é a oração, curará o doente. Então acalma o seu coração. Os irmãos que fizeram as perguntas para mim, estou respondendo aqui, como já respondi para muitos outros irmãos. Pastor, em quem eu devo confiar? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nós voltando para o texto, nós vamos analisar o fato desta mulher. A mulher perdeu o esposo. Quem era o esposo dessa mulher? A Bíblia não fala o nome dele, mas ele morreu. A Bíblia só relata que este moço, ele era servo de Eliseu e temia ao Senhor Deus. Agora, é lógico que esse moço, ele fez um empréstimo de alguma coisa em vida. Ele não sabia que a morte ia bater na sua porta. E naquela época, queridos, quando você não podia pagar uma dívida, o credor levava o que você tinha de mais valioso da sua casa. Como essa mulher, a casa dela não dava para pagar a dívida, a terra dela não dava para pagar a dívida. Aí o moço decidiu levar os filhos dela, e ela entrou numa crise de desespero. Ela dizia assim: meu Deus, eu vou perder os meus filhos. Eu imagino que essa mulher não precipitou. Tem pessoas que tomam atitudes precipitadas. Nunca tome uma atitude precipitada. Deixa acalmar, deixa as coisas ficar tranquilo, e depois tome a decisão certa. Porque decisões precipitadas acaba levando a pessoa a um sofrimento muito grande, a um sofrimento desesperador. Eu imagino que essa mulher, ela tinha conhecimento das maravilhas de Deus. Ela faz uma oração, a Bíblia não registra, mas ela orou. E quando ela ora, Deus fala ao coração dela para procurar o homem de Deus.
Tem muita gente procurando fontes erradas. As fontes erradas dão informações erradas. Mas aquele que Deus o chamou para liderar o rebanho, ele vai dar informações corretas, direto do trono da glória de Deus, para que o milagre aconteça em nossa vida. Então essa mulher, ela vai em busca de Eliseu. Quando ela encontra Eliseu, ela disse: Eliseu, tu sabe que teu servo temia o Senhor. Agora vê os credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu olha para a mulher calmamente, que o homem de Deus também não pode dar resposta precipitada. Às vezes tem pessoas que me procuram e digam: pastor, eu preciso de uma resposta agora. Eu digo: agora eu não dou. Se Deus me liberar para dar uma resposta, na hora eu dou a resposta. Mas se Deus não me liberar, eu vou orar. E na hora que Deus me dá a resposta, eu vou falar para o irmão ou para a irmã. Talvez não é a resposta que a pessoa quer ouvir, mas eu aprendi uma coisa: Abraão não entendia, irmão Macedo, o que Deus estava fazendo com ele, quando Deus estava provando a fé de Abraão. A única coisa que a Bíblia relata é que Abraão obedecia. Não tente entender o que Deus está fazendo com você agora. Somente obedeça, e no final dessa caminhada você vai ver o milagre que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Eliseu, ele diz assim, ele faz uma pergunta para a mulher: o que te hei de eu fazer? Declara-me o que você tem em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Irmãos, a palavra nada quer dizer nada. E com nada é a especialidade de Deus fazer o milagre. Quando todos os recursos humanos se acabam, quando o nosso dinheiro já não tem mais efeito, quando nossos amigos não podem fazer nada por nós, o pastor, a pastora, a dirigente, o dirigente, o profeta, quando todos os recursos acabam, aí o médico diz assim: ó, não podemos fazer mais nada. Aí Deus diz: eu posso fazer do nada ao tudo. A mulher lembra, diz assim: eu tenho. Tem muitas pessoas que pegam essa parte do nada para dizer que essa mulher não tinha fé. Não, essa mulher, ela tinha uma fé muito grande, Mancleide, porque se ela não tivesse fé, ela não tinha procurado o pastor dela para contar o problema dela. Se ela não tivesse fé, Manuel, ela tinha ido lá no credor e chorado, ajoelhado aos pés dele e dizendo: me perdoa essa dívida, não leve os meus filhos. Quando ela disse que não tinha nada, ela está dizendo: eu não tenho nada financeiramente, eu não tenho nada de valor para pagar a dívida, mas uma coisa eu tenho, pastor Eliseu. O que você tem, mulher?
eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Ele está dizendo: Eliseu, eu ainda tenho fé. A única coisa que me resta é a minha fé. Eu creio, Eliseu, nas palavras proféticas que o Senhor vai falar para a minha vida. Aí Eliseu disse: resolvido o problema. Se você tem fé, Deus tem um milagre. Se você tem fé, coisas extraordinárias vai acontecer na sua vida. Eliseu disse assim: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não pouco. Essa mulher, ela não perguntou: Eliseu, para que eu vou precisar de tantos vasos? Não, ela não perguntou. Ela obedeceu. O milagre de Deus. Existe 3 coisas para acontecer o milagre de Deus em nossa vida. Primeiro, fé. Segundo, obediência. Terceiro, não tenta entender Deus no momento da provação. Porque se nós tentar entender Deus, a gente vai murmurar. Se a gente tentar entender o que Deus está fazendo com a gente, na hora da prova, na hora da luta, a gente vai dizer: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não está me vendo. Lembra da esposa de Jó? Servo. Se Jó era um servo de Deus, é lógico que a sua esposa também era uma serva de Deus. Mas na hora do desespero, na hora, 3 notícias abalaram a vida daquela mulher. Primeira notícia: os filhos morreram. Imaginou uma mãe ter que sepultar 7 filhos, se não me foge da memória, fazer um velório de 7 pessoas da família no mesmo dia? Como que a mente dessa mulher não ficou abalada? Depois, o gado dele foi morto. Jó perdeu tudo que ele tinha na vida durante um dia. Tudo foi perdido. A mulher de Jó estava com a estrutura abalada. Ela olha para Jó, porque antigamente, quando as pessoas, muita atrocidade acontecia na vida das pessoas, as pessoas pensavam que as outras pessoas estavam em pecado e Deus estava punindo aquela pessoa. Foi por isso que a mulher de Jó disse assim: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó não estava tentando compreender o que Deus estava fazendo. Jó estava debaixo da obediência. Aí Jó responde: mulher, nu eu nasci, nu eu voltarei para a terra, mas eu sei que o meu Redentor vive. E você fala como uma louca, mulher. Por acaso o meu Deus só faria o bem e não o mal? E aquela mulher fica em silêncio. No final nós vemos a grande bênção que Jó recebeu. E eu faço um paralelo com esta mulher. Esta mulher não perguntou para Eliseu: Eliseu, para que é os vasos? O que é que eu vou fazer com tantos vasos? Pede vasos emprestados para os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Pede muito vasos. Mas o recado para o milagre acontecer era esse: então entra
e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Segredo. Olhe para mim, por gentileza. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que Ele não quer que nós revelamos para ninguém antes que o milagre aconteça. Tem coisa que Deus fala em sonho conosco. Não revele os segredos que Deus te mostrou para ninguém. Aquilo que Deus te mostrou em sonho, não revela para ninguém não. Não fala para ninguém. Se Deus mostrou para você, é para você. Olha o sofrimento que José passou, só porque José revelou os sonhos dele. Deus mostrou para José o que ia fazer no futuro. Eu conheço pessoas que estão sofrendo muito, porque contou sonhos do que Deus vai fazer para eles no futuro. Aí entra a inveja, entra o ciúme, e o inimigo faz de tudo para matar aquela pessoa, para que a promessa de Deus não cumpra na vida da pessoa. Quantas pessoas estão sofrendo porque revelaram o que Deus quer fazer na sua vida? Deus disse: fecha a porta, não comente nada com ninguém. Aí você vai pegar o quê? Você vai pegar o vaso vazio e vai pegar a sua botija de azeite e vai derramar azeite sobre os vasos. Irmãos, eu olho para o milagre dessa mulher e vejo o mesmo milagre da multiplicação dos pães. Quase 3.000 pessoas foram alimentadas, somente adultos, fora crianças. Depois fala de outra multiplicação para 5.000 pessoas. Não é que o pão multiplicou da hora, o pão multiplicou assim e vai, não. As pessoas pegavam o pão no cesto e o pão multiplicava. Todo mundo se alimentou. Aí depois Jesus disse: recolhe o que sobrou. Aí sobrou quantos cestos? 12 cestos. Aleluia. E esta mulher estava passando por essa mesma luta. Ela foi derramando azeite, derramou azeite. Quem estava lá? Olha o texto: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Não era para entrar ninguém dentro da casa dela. Não era para convidar o pastor, não era para convidar a profeta, e não era para convidar o profeta. Era ela e os filhos. Entra, fecha a porta. Aleluia. Aleluia. Quando eu olho para esse texto bíblico, entra e fecha a porta, você e teus filhos, eu a lembro, vem na minha memória. Eu estava com 13 anos de idade, e o nosso professor de adolescente era um índio, Feliciano o nome dele. E ele nos levava todos os domingos, dava aula para nós, e ele levava nós para dar estudo bíblico no meio do mato, na beira das lagoas, dos rios. E ele
ele gostava de ensinar para nós sobre Salmos de Davi. E naquele domingo, terminou a escola bíblica, eu fui para casa, almocei, comi bastante carne de porco. E minha mãe olhou para mim e disse assim: filho, não vai para o rio hoje, porque você comeu carne de porco, é perigoso. Aí os meus amiguinhos passaram em casa, vamos, e nós fomos para o rio. Foi 1 hora correndo para cima e para baixo, pulando dentro da água. E a minha cabeça começou a doer, e eu fui para casa, aquela dor de cabeça muito forte. Chegando em casa, eu deitei na minha cama, e eu disse: mamãe, minha cabeça está doendo, gritando de dor. Fui gritando, e daqui a pouquinho eu morri. Isso, morri. A minha irmã enfermeira pegou no meu pulso, não tinha pulsação, o coração não estava batendo mais. A minha mãe reúne todos os meus irmãos, fecha a porta de casa, que meu pai estava trabalhando, não estava em casa, estava prestando um serviço na igreja aquele dia, domingo. E a mãe fecha a porta, faz um círculo na cama, ajoelha com as minhas irmãs e meus irmãos de mão dadas e começa a orar. E a mamãe fala com Deus: Deus, o Senhor falou de uma promessa que tinha na vida do meu filho. O Senhor já levou 3 filhos meus, mas eu peço para o Senhor, não leva Jeremias, traz ele de volta. Quando eu morri, eu vi o meu corpo, eu saí do meu corpo em cima da cama, eu saí do meu corpo. Eu vi minha mãe e minhas irmãs, eu não ouvia, mas eu via. Literalmente. Eu saí do meu corpo e fiquei em pé. E fui subindo, atravessei o telhado da casa. E eu fui subindo. Eu entrei em um lugar muito bonito, claro, lindo. Quando eu estava nesse lugar, eu vi uma árvore muito grande, um rio de águas cristalinas que passava próximo dessa árvore. E eu nunca senti tanta alegria, tanta paz, tanta felicidade como aquele lugar me dava. Mas uma voz bradou dizendo assim: Jeremias, volte. E eu disse para a voz: eu não quero voltar, deixe eu ficar aqui, eu não quero voltar, esse lugar é maravilhoso, eu não quero voltar. E a voz disse: volta. A segunda vez. A terceira voz me disse: volta. Eu não quis voltar, uma mão muito grande me pegou. Aleluia. E essa mão veio me trazendo. Ela veio me trazendo. Eu passei um céu claro, cheio de nuvens, e eu vim descendo. Quando chegou a uma certa altura, essa mão me deixou, e eu continuei descendo. Eu vi a minha cidade de longe. Vim descendo, vi a minha casa, desci em cima do telhado da minha casa. E eu vi a minha mãe de joelho com as minhas irmãs, e o meu corpo deitado em cima daquela cama. E eu desci e deitei em cima do meu corpo. Quando eu deitei em cima do meu corpo, eu dei um pulo da cama. E eu disse: mãe, por que a senhora me chamou? Eu não queria voltar, mãe.
Por que que a senhora me chamou? Eu fiquei 3 dias chorando, querendo voltar para este lugar maravilhoso, aonde Deus me levou. Sei que é o paraíso. Hoje eu entendo o que é a árvore. Hoje eu entendo o que é o rio cristalino. E a minha mãe, ela disse: não, meu filho, Deus tinha uma promessa para você. E eu disse para Deus trazer de volta, para que essa promessa se cumprisse em sua vida. Aleluia. A minha mãe não entendia o que Deus estava fazendo, queridos. A única coisa que a minha mãe tinha era fé para aclamar a Deus. E essa mulher, ela creu na palavra do profeta. Tem milagres. Escuta-me por gentileza. Tem coisa que Deus quer fazer conosco dentro de casa, só a gente e a família. Esse período de pandemia, irmão, é período de conserto, de pais consertar com os filhos, de filhos consertar com pais, da esposa pedir perdão para o esposo, do esposo pedir perdão para a esposa. Nós estamos vivendo um período onde as famílias não tinham mais tempo. Pai não tinha tempo para falar com o filho, filho não tinha tempo para falar com o pai, esposo não tinha tempo para a esposa. E por que que agora está tendo tempo? Esse momento é um momento para nós refletir e acertar a nossa vida diante de Deus, queridos. É o momento de nós pedir perdão, é o momento de nós se humilhar. Se cometeu pecado, é momento de pedir perdão de Deus, para alcançar a salvação. É momento de reflexão. Muitas pessoas depois dessa pandemia vai mudar, mas muitos não vão voltar mais para a igreja. Sabe por quê? Porque esse período de tempo ele esqueceu que a igreja é ele. Ficamos um mês sem cultuar, e nesse um mês muitas pessoas não oraram, não leram a Bíblia, não jejuaram, passaram o tempo todo nas redes sociais, nos jornais, em filmes, e perderam a comunhão com Deus, perderam a fé, e estão um passo para cair no abismo. Mas eu tenho um conselho para você essa noite. Você precisa ter desejo de cultuar, desejo de servir a Deus. Irmãos, todos os dias eu estava aqui. Eu não fiquei um dia sem vir na igreja, sem orar, sem buscar a Deus. Todas as terças-feiras eu estava aqui com Moisés, alguns irmãos, transmitindo os cultos online, para não deixar os irmãos sem alimento espiritual, que é o dever do pastor fazer isso. Eu esperava, era a minha reação. Eu esperava que hoje nós ia ter que falar: irmãos, por gentileza, volta no outro culto, porque já completamos as 100 pessoas. Eu esperava isso. Que um mês sem culto, meu irmão, para quem é crente, a gente fica desesperado, não é, irmão Macedo? A gente fica angustiado. Meu Deus, eu quero voltar para ir na casa do meu Deus, para ver os irmãos, para adorar a Deus, para ouvir Deus falar comigo. A mulher obedeceu a voz do profeta, entrou na sua casa, trancou a porta,
e começou a derramar azeites, encheu todas as vasilhas, e depois que as vasilhas estavam cheias, a Bíblia diz que o azeite parou. Aleluia. Ela corre até o homem de Deus e diz: olha, as vasilhas já estão todas cheias, o que eu devo fazer? Essa mulher agrada a Deus e ao homem de Deus. Depois do milagre ela voltou para agradecer, irmãos. Hoje o maior pecado, a maior dor que uma pessoa sente é a falta de agradecimento. Talvez você faz tanto bem para uma pessoa, ajuda tanto a pessoa, e depois por qualquer motivo, qualquer coisa, ela quer ir embora, quer desaparecer. O milagre acontece e não vem contar para que o nome de Jesus seja glorificado. Cuidado com o conselho de ímpios. O ímpio não quer te ver feliz, o ímpio não quer te ver alegre. Cuidado com pessoas que não têm raízes, que não têm estrutura. Cuidado com o convite de alguém que rebeliou, que levantou, montou lá um ponto de culto, uma igreja, se denominou pastor e está te convidando para fazer parte de uma reunião com ele. Cuidado! Essa casa está edificada na areia e ela pode ruir. E na hora da crise a gente tem que saber tomar decisão, porque na hora da crise, se a gente não saber tomar decisão certa, o milagre não acontece. Esta mulher poderia perder a bênção de Deus, poderia perder o milagre, mas ela tomou uma atitude certa. Ela tomou uma atitude correta, e ela saiu da crise financeira, espiritual, glorificando o nome do Senhor Jesus. Dentro desse texto eu aprendi 4 segredos para vencer as crises e sair vitorioso. O primeiro segredo que eu aprendi dentro desse texto, que esta mulher tinha uma fé que Deus era o seu refúgio e a sua fortaleza. Essa mulher acreditava, até parece que ela tinha lido o Salmo de número 46. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e socorro bem presente na hora do quê? Da angústia. Deus é socorro. A palavra refúgio, meus irmãos, e fortaleza, ela nos passa uma mensagem muito poderosa de Deus. Primeiro, Deus é refúgio. Refúgio é lugar de proteção. Só vai para o refúgio quem está passando, quem está doente, quem está passando por luta, quem está passando por tempestades, quem está passando em guerras. Aí ele entra no refúgio. O refúgio fala lugar de segurança. Refúgio fala de proteção. Fortaleza nos dá uma mensagem
muito poderosa de Deus. Ser refúgio é estar na proteção de Deus. Fortaleza é o poder que Deus tem para ser a nossa proteção. Creia, nesse momento de crise que nós estamos passando, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Quantos podem glorificar a Deus? O segundo segredo que eu aprendi nesse texto bíblico é que Deus é socorro bem presente. A hora que a gente pensa que Deus está longe, é a hora que Deus está mais perto. A hora que nós pensamos que Deus não está nos vendo, é a hora que Deus está nos olhando. A hora que nós pensamos que Deus não está respondendo às nossas orações, é a hora que a vitória está chegando. Então nós temos que ter fé. Primeiro, crer. Segundo, fé que Deus é o nosso socorro bem presente. Olha, socorro bem presente. Que hora? Na hora da angústia. Está angustiado? Clama por Deus. Decore versículos bíblicos. A Bíblia diz, tem texto bíblico, e o texto bíblico diz assim: o choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. A Bíblia diz também que Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Meu irmão, descansa no Senhor. Não vai faltar o pão de cada dia. Não vai faltar. Está com medo do vírus? É normal ter medo, irmão, mas não ter pavor. É normal ter medo, mas não ter pavor. Nós temos um Deus que tudo pode. Aprenda uma coisa: só vai acontecer alguma coisa em nossa vida se for permissão de Deus, se for para o nome de Jesus ser glorificado, se for para o nome de Jesus ser exaltado. Deus, quando quer confundir, Ele faz milagre, Ele confunde a medicina. Existe mais pessoas curadas do que pessoas mortas. O número é bem pequenininho de mortos. A maior parte tem pessoas de 90 anos, 90 e poucos anos, que foram curadas e estão em casa. É porque Deus quer confundir a medicina, meus irmãos. Eu preocupado esses dias, eu abri a Bíblia aqui, eu orando a Deus. Eu abri a Bíblia e a Bíblia diz assim, passa um texto assim: Deus está tratando com os homens na terra. Tratando com os homens na terra. Está olhando para mim? Então eu vou dar uma notícia para você: as coisas daqui para frente não vão melhorar. É isso. Por que, pastor? A Bíblia, irmãos, tem que cumprir. Isso para nós não é espanto, não. Leia, a semana que vem eu vou começar a dar um estudo sobre Mateus 24. Quando Jesus estiver próximo de voltar para buscar a sua noiva, peste, guerra, rumores vai acontecer.
Tudo isso é preparamento para o homem do pecado aparecer. Mas antes do anticristo chegar para reinar, a igreja será arrebatada. Quem está aguardando esse momento glorioso e maravilhoso? Nós vamos ser arrebatados. Fé. Então, enquanto Jesus não vem, tenha fé que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Terceiro segredo que eu aprendi nesse texto da viúva é que nós não podemos deixar o medo nos dominar. Se a gente deixar o medo dominar, a pessoa não põe nem o rosto no portão, porque está com medo. E o medo atrai coisas ruins para a gente, queridos. O medo até um certo momento ele é bom, mas passou disso aí, já gera doenças, já gera preocupações, já gera problemas muito sérios. Então, vença o seu medo, vença ele em nome de Jesus. Olha o que eu escrevi aqui, ó. O medo pode ter vários poderes sobre a nossa vida, mas o mais terrível poder é quando o medo nos faz desistir. Agora, irmão, com essa pandemia aí, isso aqui tudo é um preparamento, Mancleide, para o anticristo, está entendendo? Porque daqui o governo já falou assim, o governo mundial que vai ser lançado, ele diz assim: eu já vou fazer um teste para ter poder sobre o povo. Nós obedecemos ou não obedecemos os governos? Não fechamos tempo? Quando foi que as igrejas fecharam? Na época da igreja primitiva, a igreja fechou, sim ou não? Não. Nas maiores perseguições, a igreja fechou alguma vez? Nunca fechou. E nós fechamos. O domínio dele vai ser tão forte que vai proibir todo mundo adorar. Isso aí nós vamos falar no próximo estudo bíblico. Hoje nós estamos falando sobre vencer as crises. Mas a mais terrível poder é quando o medo nos faz desistir, nos faz perder de vista quem é aquele que está conosco. E lembra de Pedro? Jesus na frente de Pedro. Senhor, se for o Senhor, manda nós ir por sobre as águas. Aí Jesus diz: vem, Pedro. Jesus estava na onde? Na frente de Pedro. E o medo fez Pedro esquecer que Jesus estava com ele, e ele começou a afundar. Então vença o seu medo e saiba que Deus está contigo, e a vitória é sua em nome de Jesus Cristo. Quarto segredo: creia que Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Fica de pé comigo. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, e Ele está contigo. Deus sabe de todas as coisas. A vitória é sua em nome de Jesus. Não tome decisão precipitada. Essa mulher não tomou. Não se apavore. Vença as crises em nome de Jesus e seja vitorioso. E não esqueça que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Nesse estudo de hoje, nós descobrimos 4 segredos bíblicos para vencer as crises e sair vitorioso. Aprendemos com esta mulher, com esta viúva não identificada, de 2 Reis capítulo 4. Levante a sua mão e ore a Deus pedindo fé, graça, sabedoria, para que Deus continue nos abençoando. Soberano Pai que está no céu, eu oro agora no poder do nome de Jesus. Eu declaro uma bênção sobre a vida de cada irmão que está aqui presente, os irmãos que não puderam vir
que estão também ausentes. Pai, os abençoa poderosamente, cobre com teu sangue poderoso, derrama tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Ó Deus, abre o céu sobre cada um dos teus amados filhos, derrama a tua glória, Senhor, sobre o teu povo. Eu te peço e te agradeço e te adoro em nome de Jesus. Que nós voltamos para casa com a nossa fé edificada no Senhor. Abençoa cada irmão do setor do Aquino. Nós repreendemos todo o vírus neste bairro. Cura, Senhor, o Brasil, a nossa nação, o nosso povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, pode abrir o Amorim, os 3 entradas, tá? Eu estou aguardando vocês quinta-feira, a partir das 18 horas, teremos culto da vitória. Todos os irmãos poderão, bem querido, estar aqui para receber a palavra de Deus. Vai estar dirigindo o diácono Eduardo, vai estar dirigindo o culto quinta-feira, e pregando a palavra de Deus, o diácono irmão Noel. O culto começa às 18 horas, das 18 às 18h30, oração, das 18h30 até às 7h20 por aí, período de louvor, e os conjuntos cantando cântico avulso, os irmãos dando testemunho. Eu sei que os irmãos estão com saudade de dar testemunho, de falar da grandeza de Deus. Nós vamos ouvir 3, 4, 5 irmãos. Tem todos um aparato higiênico. Os irmãos viram aí que os bancos estão bem afastados. Cada banco dá para sentar 4 pessoas nesse no meio. Nesse banco da lateral dá para sentar 3 pessoas. Temos vaga na galeria, temos espaço na lateral. Então os irmãos podem vir para os cultos. Não precisa ficar em casa, tá bom? As crianças não poderão vir. Acima de 12 anos, de 13 anos, poderão participar dos cultos. Os irmãos idosos também poderão participar dos cultos, tomando todos cuidado com a máscara, tá bom, queridos? Nós não, o decreto proíbe, não pode entrar ninguém sem máscara, todos terão que estar com máscara. Os irmãos que vierem de casa e não tiver máscara, nós vamos ceder a máscara para os irmãos aqui na igreja. Temos álcool e gel para fazer higienização. Quero pedir ajuda também para os irmãos. Nos ajude com as cestas básicas, queridos, tá? Os irmãos que estão nos ouvindo online, você pode entrar no meu privado, no meu telefone, ligar para nós. Moisés vai estar colocando aí depois o número do telefone nesse vídeo, tá, Moisés? Para os irmãos que puderem nos ajudar com cestas básicas, para ajudar os irmãos que estão necessitados, é só ligar com o pastor Jeremias, ou o diácono Manuel, ou a Mauri, vai aí na sua casa buscar a cesta, e nós vamos ajudar os nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Levante as mãos ao céu e repete comigo: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Dizem, Deus abençoe, irmãos. Não abrace, não cumprimente, dê cumprimente com a cabeça, mas não pega na mão e nem dê beijo. Use a máscara na rua, não saia sem a máscara, está na rua, use a máscara também, e Deus vai abençoar os irmãos, vai livrar em nome do Senhor Jesus de todo mal. Um abraço do pastor Jeremias, vão com Deus.